Capítulo 78, 12. Estrutura das palavras. Radical. A língua portuguesa, como qualquer outra língua, é formada por palavras que têm uma estrutura interna, uma organização. Entender essa organização é fundamental para compreender a formação das palavras e, consequentemente, para aprimorar a habilidade de escrita e leitura. No contexto do Enem, essa compreensão é ainda mais crucial, pois a prova exige um conhecimento aprofundado da língua portuguesa. Para isso, vamos discutir sobre a estrutura das palavras, mais especificamente sobre o radicalismo. O radical é a parte da palavra que contém o significado básico, a ideia central da palavra. É a partir do radical que as palavras são formadas. Por exemplo, na palavra amor, o radical é amor. Na palavra amável, o radical também é amor. Podemos perceber que, apesar das palavras serem diferentes, ambas carregam a mesma ideia central, o amor. Portanto, o radical é a estrutura fundamental da palavra, é a base para a formação de outras palavras. Ao estudar a estrutura das palavras, é importante lembrar que nem todas as palavras possuem o mesmo radicalismo. Há palavras que possuem radicais diferentes, mas que carregam a mesma ideia. Por exemplo, as palavras correr e corrida possuem radicais diferentes corre e corride, respectivamente, mas ambas se referem à ação de correr. Portanto, é importante não apenas identificar o radical, mas também entender a ideia que ele carrega. Além do radical, a estrutura das palavras também inclui outros elementos, como afixos, prefixos e sufixos, e desinências. Os afixos são elementos que se juntam ao radical para formar novas palavras. Por exemplo, na palavra desamor, o prefixo de se junta ao radical amor para formar uma nova palavra com significado oposto. As desinências são elementos que se juntam ao radical para indicar características gramaticais, como tempo, modo, número e pessoa. Entender a estrutura das palavras é fundamental para desenvolver a habilidade de compreensão e produção de texto. No contexto do Enem, essa compreensão é ainda mais importante, pois a prova exige um conhecimento aprofundado da língua portuguesa. Portanto, é essencial estudar e entender a estrutura das palavras, incluindo o radical, para obter um bom desempenho na prova. Em resumo, o radical é a estrutura fundamental da palavra, é a base para a formação de outras palavras. É a parte da palavra que contém o significado básico, a ideia central da palavra. Além do radical, a estrutura das palavras também inclui outros elementos, como afixos e desinências, que se juntam ao radical para formar novas palavras ou para indicar características gramaticais. Compreender a estrutura das palavras é crucial para aprimorar a habilidade de escrita e leitura, e para obter um bom desempenho no Enem. Portanto, ao estudar para o Enem, não se esqueça de dedicar um tempo para entender a estrutura das palavras, incluindo o radicalismo. Isso não apenas ajudará a melhorar sua habilidade de escrita e leitura, mas também aumentará suas chances de obter uma boa pontuação na prova. Lembre-se, a língua portuguesa é uma ferramenta poderosa, e entender como ela é formada é o primeiro passo para usá-la de maneira eficaz.